Amém, meu irmão, minha irmã que está aqui na igreja nessa noite, a você que estará acompanhando essa ministração através da internet, através do canal da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Se você está em casa e puder abrir a tua Bíblia também, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, e acompanhe conosco a ministração da palavra do Senhor nessa noite. O título desse texto diz assim: Carta à Igreja em Laodiceia, e começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos aqui da igreja e de fora, esse texto o primeiro versículo o Senhor Jesus Cristo, ele vem se identificar quem é que está escrevendo essas palavras. O livro de Apocalipse todo foi ditado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo João, no ano de 98 depois de Cristo, todos os outros apóstolos já tinham perdido a vida, e todos eles não morreram de morte natural, não. Eles foram perseguidos e assassinados, mortos com requinte de perversidade, perseguido ao extremo e levado à morte. Porém, o único que ainda restava, o apóstolo João, o mesmo que antes dele ser levado para essa ilha, ele foi colocado em uma bacia cheia de azeite fervendo, mas o anjo do Senhor não deixou que acontecesse nada com ele. Porém, agora no ano 98, o imperador romano, que ainda dominava todo o país de Israel, resolveu acabar de vez, querendo revogar, querendo impedir que o cristianismo crescesse ali na região de Israel, em toda Israel. E pegaram o apóstolo João, velhinho, com 90 e tantos anos, e levaram ele ali para aquela ilha chamada Patmos. Era um lugar que colocaram ali, levaram para aquela ilha cobras venenosas e feras bravas, Era um lugar que hoje na gíria dos marginais chama-se lugar de desova. Então colocaram ali o apóstolo João para ele morrer sendo ou devorado por alguma fera ou picado por alguma cobra venenosa. Porém, o apóstolo João ali, naquele lugar sozinho, com certeza, ele orava a Deus com a maior intensidade. E eu imagino o apóstolo João ali, aguardando tão somente a hora de ter um encontro com Deus. Porém, o Senhor Jesus Cristo, que já tinha sido morto, e ressuscitado, Jesus aparece em visão para João e fala para ele: João, o que vês, escreve. E Jesus foi ditando todo o livro de Apocalipse, todo o livro, e Jesus disse assim para ele escrever, versículo 15, Jesus disse assim: conheço as tuas obras, porque nem és frio nem quente.
quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos aqui da igreja, irmãos desse mundo inteiro, Jesus Cristo, quando disse essas e outras palavras que nós vamos refletir junto, ele estava fazendo referência e fazendo alusões a algumas coisas que tinham acontecido ali naquela cidade de Laodiceia há alguns anos atrás, desde o ano 142 antes de Cristo. Preste atenção que é muito importante para nós entendermos, nós aprofundarmos um pouco mais na história bíblica, para que a gente possa entender todo o contexto e por que Jesus Cristo disse essas palavras escritas nesse livro, nesse capítulo 3, do versículo 14 até o 22. O país de Israel, por volta do ano 142 antes de Cristo, Israel foi invadido pela Síria. O imperador sírio invadiu todo Israel, e Israel ficou sob domínio da Síria, e o imperador fazia misérias com o povo de Deus, humilhava, fazia muitas humilhações, mas muitas mesmo, muita humilhação, até que próximo à vinda de Jesus Cristo, um rei chamado Antíoco Epifânio IV, ele teve a audácia de sacrificar um porco no altar do templo, e isso foi uma grande humilhação, um grande escárnio e uma grande blasfêmia contra Deus. Porém, já depois da vinda de Jesus Cristo, no ano 17, esse rei resolve mudar o nome de uma cidade que chamava Diáspoli. Esse rei, a esposa dele chamava Laodice, e ele resolve mudar o nome de Diáspoli para Laodiceia. E aí ele fez isso e obrigou aquele povo de Laodiceia a adorar um Deus chamado Zeus. E aquele povo de Diáspora, que passou a ser Laodiceia, começou a adorar esse Deus Zeus. Por isso, o Senhor Jeová é muito irado com esse homem, com esse imperador, e irado também com aquele povo que passou a adorar esse Deus. Deus fez com que a cidade de Laodiceia sofresse um grande terremoto que realmente devastou toda a cidade, e aquele povo de Laodiceia ficou numa dificuldade muito grande, mas muito grande. Porém, entre esse ano 17 e os anos subsequentes, o Império Romano tomou da Síria o domínio de Israel. Israel passou a ser dominada agora pelo Império Romano. E aí já existia Jesus Cristo, porém Jesus Cristo começou a fazer o seu trabalho missionário por volta dos anos 30. Jesus Cristo visita várias cidades, e visita essa cidade de Laodiceia e faz alguns milagres nessa cidade, e aquele povo sofrido, a maioria deles se converte a Cristo, se converte ao cristianismo.
E aí Jesus Cristo faz prosperar a cidade de Laodiceia. Embora provavelmente no ano 33, Jesus é crucificado, mas Jesus mesmo crucificado, que ele está vivo até hoje, ele vê o crescimento do cristianismo naquela igreja, porque assim que Jesus Cristo morreu, os apóstolos deram continuidade à fundação da igreja cristã naquela cidade. E aquele povo vem para a igreja cristã com muito fervor, com muito amor, com muita reverência, e a igreja naquela cidade cresce muito, inclusive até os ricos, os poderosos, as autoridades se converteram ao cristianismo, e aquela igreja cresceu e muito, e Jesus Cristo prosperou aquela cidade. Naquele tempo foi criado tipo uma pequena universidade naquela cidade, e aqueles alunos conseguiram inventar um colírio, só que esse colírio era em pó. Inventaram esse colírio em pó, e como não tinha colírio em nenhuma parte do mundo, começaram a vender esse colírio para toda a Ásia Menor, para alguns lugares, e a cidade começou a prosperar. Também foi criado ali naquela cidade o linho, e aí que a cidade prosperou de vez. Mais um detalhe importante, que com o crescimento financeiro daquela cidade, os dirigentes daquela cidade trouxeram, porque com o terremoto devastou todas as nascentes de água, todas as minas, devastou todo o sistema aquático daquela cidade, e o dirigente, não sei se era prefeito, não sei como que diria, conseguiu fazer um aquaduto, trazendo uma água de uma cidade próxima, a 14 quilômetros de Laodiceia, tá? Trazendo essa água de uma cidade chamada Hierápolis. Só que essa água, no lugar que ela foi tirada, era uma fonte de águas térmicas. Não sei se vocês já ouviram falar, Então até em Minas Gerais tem algumas cidades que tem águas térmicas. Ela já nasce quente, e é uma água medicinal, muito bom para a saúde. Em Minas Gerais, acho que tem Caxambu, quem mais lembra aí? Araxá, Então, essa água que vinha lá dessa cidade chamada Hierápolis era uma água térmica. Então ela saía lá da nascente quente, e quando chegava em Laodiceia, ela ainda chegava uma água morna. E aí Jesus Cristo começa a fazer referência a esses detalhes. Aquela cidade que tinha sido muito fervorosa no início, porém aquela cidade prosperou muito, aquela cidade cresceu, aquele povo começaram agora a ter emprego, vendendo esses produtos para os países próximos, para as cidades próximas. A cidade cresceu, prosperou muito. Prosperou por quê? Porque Jesus estava no negócio. Foi Jesus que prosperou. Porém, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Quem já viu essa passagem, Então, não quer dizer que a pessoa rica não tenha direito à salvação. Não, nada disso. Só que na maioria das vezes,
quando a pessoa prospera e tem muito dinheiro, ele tem muitas outras coisas a fazer e acaba esquecendo de continuar buscando a Deus. E foi isso que aconteceu nessa cidade. Por isso, Jesus manda um puxão de orelha. Jesus fala para aquele pastor daquela igreja em Laodiceia e fala para aquele povo participante, membros da igreja, e fala para nós hoje, aqui e agora, neste momento, a mesma coisa, tá? Ele diz, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, preste atenção num detalhe. Quando o evangélico, ou quando o cristão, tá? Não é só evangélico não, quando o cristão, tá, é frio, normalmente é porque ele está começando a entender a palavra, ele está começando, ou seja, ele não conhece ainda toda a palavra de Deus, então naturalmente ele é frio. Mas a partir do momento que a pessoa está acompanhando, está aprendendo a palavra de Deus, ele tem que entender que ele tem que dar vida para buscar a Deus, ele tem que esforçar, e muito, e quanto mais ele esforçar ainda é pouco, tá? Então, e se ele esforçar, ele vai ter prazer de vir à igreja, ele vai ter prazer de louvar a Deus, ele vai ter prazer e ânimo para orar a Deus. E a partir do momento que a gente começa a fazer assim, normalmente a gente é mais tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o fogo do Espírito Santo nos faz um cristão autêntico, um cristão quente. Então por isso que Jesus falou, porque tu não és quente nem frio, tá? Porque quente é do jeito que Jesus quer, é do jeito que Deus quer. Frio, ele entende que a pessoa que ainda não conhece a palavra, ou seja, ninguém nasce sabendo, mas que Deus não suporta é o cristão morno. E ele faz referência, alusão à água que chegava em Laodiceia, aquela água morna. Assim estava aquele povo, e assim está muitas pessoas neste mundo todo. Como essa ministração vai pela internet, e com certeza vai atingir muitas pessoas deste Brasil, e muitas pessoas até mesmo do mundo, porque eu tenho escrito em Portugal, eu tenho escrito na Itália, eu tenho escrito nos Estados Unidos. Então a você que vai ouvir, você vai assistir essa pregação fora do Brasil, você vai entender, tá? Porque infelizmente a maioria das pessoas que se dizem cristãos hoje, seja evangélico, seja de outra religião, muitos se tornaram mornos. Então a palavra de Deus vem falar isso. O próprio Senhor Jesus Cristo vem falar isso, porque tu és morno, nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, irmãos, no versículo 17, que diz assim: pois tu dizes que estou rico e abastado, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Jesus Cristo estava fazendo de novo referência ou alusões àquela situação daquele povo naquela cidade, que estava abastado, muitos se enriqueceram e tinha dinheiro,
tá? E achava muitos que se enriqueceram e tinha dinheiro, achou que agora não precisava mais de buscar a Deus. Então Jesus Cristo diz para essas pessoas e diz para nós hoje a mesma coisa, tá? Nós podemos ter prosperidade, podemos ter dinheiro? Sim, podemos. Na palavra de Deus, cita alguns homens: Abraão, Isaac, Jacó, Ló. Todos eles eram pessoas muito ricas, e nenhum desses que eu falei perderam a salvação por causa do dinheiro, não, né? Então, podemos clamar a Deus, podemos pedir a Deus prosperidade, não é errado isso, não é errado. Então, só que devemos entender, se essa prosperidade vier, glória a Deus por isso, mas é mais um motivo de buscarmos ainda mais a presença do nosso Deus. Então, quando Jesus diz para aquelas pessoas que tu dizes que está rico, e ele diz: mas tu és pobre, cego e nu, porque aquele povo tinha aquele linho que dava muito dinheiro, cego. No versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Roupa, porque ali tinha muito linho, e linho era um tecido muito caro. No caso, o colírio era considerado ouro em pó, porque em nenhuma parte do mundo tinha colírio, não. Então as pessoas vinham de outros países buscar colírio em pó ali na cidade de Laodiceia. Então, por causa disso, Jesus aconselha: tu dizes, você está precisando de um colírio para ungir os teus olhos, para ver a nudez, porque embora tenha linho, né, você está desnudo, está me fazendo vergonha. Jesus Cristo diz: está me fazendo vergonha. Então, irmãos, esse texto ele é muito rico, porque Jesus Cristo diz essas coisas, e essas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Amém, igreja? Amém, meu povo desse mundo inteiro. No versículo 19, Jesus Cristo diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus também diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Então, irmãos, se alguém de nós daqui, ou desse Brasil, ou do mundo, está passando por algum momento de provações, algumas dificuldades, e se você tem buscado a Deus, glorifique a Deus por essas provações, porque com certeza é disciplina de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então é amor de Deus para conosco. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, pecar, todos nós pecamos, mas o pecado não pode ser algo rotineiro na nossa vida. Pecado
tem que ser como um acidente, tá? Um acidente. Se nós pecarmos, então cabe a nós arrepender e chorar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer: Senhor, estou arrependido, me perdoa e eu não quero fazer isso mais, tá? E Ele com certeza nos dará o perdão. No versículo 20 ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e comigo, e ele comigo. Irmãos, presta atenção. Até parece que Jesus Cristo precisa de nós, até parece. Jesus pede oportunidade de entrar na nossa casa. Não é na nossa casa física lá não, é na nossa casa corporal, espiritual. Jesus pede oportunidade de entrar na nossa vida. O Espírito Santo pede oportunidade de entrar no nosso corpo e viver no nosso corpo, como se Jesus é que precisasse de nós. Só que na verdade é nós que precisamos de Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus está pedindo oportunidade de poder viver em você, meu irmão, de viver em você, irmã, que está aqui e por esse Brasil afora. Dá a oportunidade do Espírito Santo entrar na tua vida, que no momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, e nós somos batizados com o Espírito Santo, onde há a presença do Espírito Santo, não há oportunidade dos espíritos das trevas entrar. Jesus nos pede essa oportunidade. Você tem dado oportunidade de habitar o Espírito Santo na sua vida? É momento de nós fazermos uma grande reflexão, porque no complemento aqui no versículo 21, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de assentar comigo e no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Irmãos, esse é o penúltimo versículo, mas eu vou voltar só um pouquinho no versículo 20, quando Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estou voltando aqui por causa dessa palavra cear, ceia. E o que é a ceia hoje? A ceia normalmente é feita no Natal ou no Ano Novo, não é isso? Não é isso, irmãos? Então, veja bem, Jesus Cristo, Ele está falando assim: eu entrarei na sua casa, cearei contigo e você comigo. Ou seja, Jesus Cristo quer fazer uma grande festa quando você dá a condição dele entrar na tua vida. Amém, igreja? Amém. Então, abre o teu coração, meu irmão, e deixe o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixe Jesus Cristo permanecer contigo, que Ele ficará muito feliz. O Senhor Jeová lá do alto do trono, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que está aqui no meio, no nosso meio, as três pessoas da Santíssima Trindade, ficarão felizes em você abrir o teu coração e dar oportunidade para Ele morar. Amém? O último versículo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que você que está ouvindo essa ministração agora, você que vai ouvir pelo canal, em nome de Jesus Cristo,
dê ouvido ao Espírito Santo. Ouça e coloque na tua vida, coloque em prática o cumprimento da palavra de Deus na tua vida, e o maior beneficiado será você mesmo. Amém? Toda a igreja diga glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus.